Presta atenção, ainda fui o deputado federal mais votado do Brasil, nunca respondi a um processo, eu incorporei esse dado biográfico que me parece relevante, nunca respondi a um processo, nem sequer para ser absolvido, nunca fui acusado pelo Ministério Público, nada, nunca. E estou na refrega na luta do dia a dia brasileiro. É deste ângulo de um íntimo observador da cena brasileira, de um operador da cena brasileira, sabe, de uma testemunha central de tudo o que aconteceu da redemocratização para cá, que eu lhes falo. As coisas estão erradas. Já é quase hora de dizer que a democracia brasileira fracassou, já estou usando o tempo passado, não é o tempo presente contínuo, está fracassando na construção de um modo de vida minimamente digno, de um modelo de economia política minimamente inclusivo, que devolva a centralidade, a dignidade do trabalho e da produção a um país que deu centralidade absolutamente asfixiante à especulação e à roubalheira e à corrupção política como elemento central, orgânico da organização dos nossos negócios públicos. Vocês são, por média, muito jovens. Por favor, ouçam, não precisa concordar comigo. Ouçam, processem os números, os dados objetivos com os quais eu sustento esse meu raciocínio. A democracia brasileira está fracassando, ainda é meu resto de esperança, ou fracassou, e é o que eu mais objetivamente considero que está acontecendo, em oferecer ao país. Onde é que eu sustento isso? Repare, o Brasil, entre 1930 e 1950, o Brasil cresceu algo ao redor de 5, 6, 7% ao ano. Entre 1950 e 1980, o Brasil foi a economia que mais cresceu na história do capitalismo mundial. A China, este prodígio exótico, do ponto de vista institucional, com todo o respeito, não é? A China ainda precisará de uns 15 anos, que provavelmente não tenha, para repetir o extraordinário feito brasileiro de sair do nada e se transformar na 15ª economia industrial do planeta em 30, 40 anos. Por que eu sustento isso diante dos jovens? Porque aí está a evidência de que não há defeito genético, orgânico na sociedade brasileira. Nós éramos uma sociedade rural, ignorante, porque nem acesso tínhamos à escola. Nós éramos uma sociedade absolutamente precária, sob o ponto de vista de uma burguesia nacional que sequer possuíamos. Nós éramos uma sociedade escravista como nenhuma outra sociedade do Ocidente jamais foi. Nós abolimos a escravidão. Por último, no mundo ocidental, há constrangimento do Império do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Pois bem, com todas essas imperfeições e gravames e constrangimentos, o Brasil fez esse prodígio. É lá o áudio, viu? Pois bem, do ano 80, e reparem quantos regimes nós vivenciamos, quantas personalidades exuberantes nós tivemos. Mas reparem o big picture, como dizem os americanos. Vamos olhar o grande quadro. Dos anos 80, quando esse modelo nacional desenvolvimentista, a industrialização forçada por um Estado empreendedor, que criou uma burguesia nacional artificialmente à custa de subsídios, manipulação de taxa de câmbio, créditos não retornados, renúncias fiscais. Não estou dizendo que foi uma coisa linda, não. Criou-se a 15ª economia industrial do planeta, ao mesmo tempo em que se criou a mais perversa inequidade social do mundo capitalista. Porém, nós seguimos aprofundando a inequidade dos anos 80 e paramos de crescer. Entre 80 e 2020, o Brasil cresce 2,3% ao ano. Diante de europeus, isto pode ser um argumento em que, por exemplo, um verde sueco está corretamente colocando assim, olha, e crescer não é necessariamente um imperativo, nós temos que, de algum momento, parar de crescer, o planeta não resiste a isso. E eu compreendo esse argumento. Mas entre nós, há 40 milhões de miseráveis. Miserável não é uma expressão retórica, miserável são tantas as pessoas quantas aquelas que vivam, têm que sobreviver com menos de $1 por dia, família. No Brasil há 40 milhões de pessoas hoje, das quais 20 milhões estão passando fome. Eu não estou falando maneira de dizer, senhores europeus, passam fome. 20 milhões de brasileiros não comem a quantidade mínima de calorias necessárias à formação do cérebro na primeira infância.
Vale falar com calma, Ciro Gomes. Agora, não deixa o sangue esquentar. Você não pode ser, como é que chama? Destemperado. Mas quando eu me lembro disso, para mim isso não é teórico, eu vejo de perto, eu conheço isso, eu não sei falar friamente sobre essas coisas. E já não sei que não ando mais atrás de votos, que é um constrangimento desagradável. A gente tem que chamar filho da puta de Vossa Excelência, é muito chato, não é? E o intelectual pode, embora não deva, eu não vou falar mais isso jamais. Cirão voltou. Estou só retratando aqueles que fazem isso de forma impertinente já pela segunda vez, né? Então vamos chamar essas pessoas de Vossa Excelência. Então repare, o Brasil parou de crescer. Ora, por que o país com aquela condição constrangida, física e humana, crescia e agora para de crescer? É o modelo, é a forma com que a democracia brasileira organiza a economia e organiza o sistema político, penso eu, para discutir e tento demonstrar. Qual foi a nossa tragédia? A nossa tragédia era assim: nós, os democratas do Brasil, nos reunimos todos. Eu era um garoto, estudante, militante do movimento estudantil, e tive o privilégio de conviver com Teotônio Vilela, Franco Montoro, Luiz Carlos Prestes, Leonel de Moura Brizola. Eu, garoto, estudante, e estou ali, então eu posso dizer nós, porque eu já era deputado em 1982, quando a gente celebrou, eu vi por dentro, um enorme e generoso consenso pela redemocratização do Brasil. Porém, entendamos isso, porque ali está a raiz das nossas dificuldades contemporâneas, penso para provocar sua reflexão. Tá saindo Para boas juntar vozes? os comunistas do PCdoB, que foram à luta armada como reação à ditadura, houve uma luta armada no Brasil, guerrilha, foram genocidamente torturados, mortos, etc. E havia liberais, sociais-democratas, democratas cristãos, criptoconservadores, porém de vocação democrática. Franco Montoro, democrata cristão, Teotônio Vilela, um usineiro de Alagoas. E nós reunimos toda essa gente. Do João Amazonas, com quem eu convivi, secretário-geral do PCdoB, da luta armada, aos liberais conservadores, latifundiários, que tinham alguma veleidade democrática, uma mera aversão à tortura, já fomos juntando tudo. Para que essa junção acontecesse, nós fundamos esse Brasil sem fundamento que vive hoje. Qual era? Nós aviltamos o temário. Por quê? Porque aquela era a necessidade do tempo. Como é que a gente ia discutir economia política, modelo de organização da propriedade, instituições tributárias, quem vai pagar quanto, em que proporção da conta do viver, é liberal, é neoliberal, é social-democrata, é socialista, é comunista, vamos abolir a propriedade privada dos meios de produção? Deixa essa discussão para depois. Foi nosso pacto. O que é que nos reúne? Anistia, eleição direta e constituinte. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Estamos de acordo? Alguém contra? Alguém contra? Não. Celebramos esse consenso. E ganhamos todas. A minha geração acredita no milagre da política, porque nós produzimos um milagre contra uma ditadura sangrenta, violenta, de forte base internacional. Portugal tinha uma ditadura neonazista ou protofascista de Salazar, Marcelo Caetano, que eu conheci com 15 anos, porque ganhei um prêmio que o governo português de Antônio promoveu sobre a literatura portuguesa, e eu fui lá e escrevi uma novelinha em que eu era contemporâneo do Camões e vim cá circular com Camões e tal, contemporaneamente, e isso ganhei um prêmio e conheci Portugal antes de conhecer Fortaleza, a capital do meu estado. A Espanha era dominada por uma ditadura trágica do Franco, e por aí as coisas todas. Pois bem, nesta condição, nós ganhamos. Mas deixa eu relativizar o fato humano, que é muito pouco épico. Nós temos uma tendência sul-americana de hipervalorizar as personalidades, os heróis, e isso é útil, é pedagógico, se for por consideração exemplar. Mas a história da humanidade é um ato coletivo. Nossa tarefa foi facilitada e a data da nossa vitória tem um constrangimento nunca confessado, porque ele desheroifica a minha geração. E a minha geração adora ser considerada herói e cobrar da geração de vocês que nos respeitem com casca e tudo, porque nós trouxemos a democracia de volta. É um pouco isso que está ainda em vigor no Brasil. Todo mundo tem que engolir as contradições, porque essa geração foi a que nos devolveu de volta a democracia. Mas a nossa tarefa e a data da nossa vitória tem a ver com o colapso do modelo econômico. O velho modelo econômico nacional desenvolvimentista explodiu literalmente no colo da ditadura.
Por quê? Porque era um modelo dependente de capitais internacionais que passamos 30 décadas tomando emprestado a juro muito baixo e a prazos muito longos. Então a gente evitou o constrangimento de resolver o problema do financiamento do nosso desenvolvimento nacional, alimentando a ilusão, até hoje em vigor no país, por isso eu vou ao fundo da história consigo, tomando dinheiro emprestado. Na época razoável, é muito barato, muito longo prazo, eu tomo $1 bilhão, abro uma Petróleo Brás, 3, 4 anos depois de eu botar esse $1 bilhão lá, quando ela começar a faturar, em 2 anos ela me devolve $1 bilhão, ainda tenho 8 anos para pagar em prestações. E assim fizemos o Brasil moderno. Ali no ano 79, 80, esse juro de 2,5%, 3% que nós usamos durante 30, 40 anos para financiar o nosso desenvolvimento, viraram 29%, por alta unilateral de juros dos Estados Unidos. E o país quebrou. Todas as nações dependentes de fluxos internacionais de capital quebraram. E o Brasil quebrou estrepitosamente. Isso então acelerou nossa vitória. Nas mãos do general Figueiredo, a inflação, consequência de tudo que aconteceu, enfim, desmoralizou a eficiência da ditadura, porque durante o período Médici, o mais cru, o mais cruel, o mais selvagem, o Médici ia para o estádio do Maracanã com um radinho de pilha no pé do ouvido e eu era ovacionado pelo Maracanã, porque o país estava crescendo a 15% ao ano, na mão da ditadura. Oi? O país estava crescendo a 15% ao ano nas mãos da ditadura. Será que já não é tempo da gente dar uma olhadinha nisso? Não é para absolver, perdoar, nem pedir de volta, jamais. É apenas para ver do que se trata, por que a semente dessa perversão de ultradireita explode novamente no Brasil nas mãos de um imbecil, antes de mais nada, me perdoa a Gisele que não gosta, mas de um despreparado absoluto, de um ladrãozinho vulgar, como aquele que empolgou a presidência da República no Brasil de forma relativamente recente. Viu como eu dei uma disfarçada aí? Então, nem falei Bolsonaro, tá? Não falei. Olha a cara dela zangada comigo. Pois bem, mas por quê? O Bolsonaro chegou de Marte? Que dia ele embarcou em qual nave? Qual era a propulsão da nave que trouxe o Bolsonaro de Júpiter? Não, o Bolsonaro foi produzido pela sociedade brasileira no voto. Antecedentes tinha, roubava dinheiro da gasolina no gabinete, roubava dinheiro dos funcionários fantasmas, e ninguém quis ouvir a gente falando tudo isso. Por quê? O que aconteceu? É um ataque de estupidez coletiva? É o quê? Tomamos água lisérgica e todo o Brasil inteiro, é muita água para 200 milhões de pessoas? Não. A circunstância socioeconômica produzida pela debacle da economia, agora de novo, não mais na mão da ditadura, mas na mão da esquerda. São números. Nunca antes na história daquele país, aspas, 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 a economia brasileira caiu 4% em 2 anos. Nunca antes na história do Brasil, nunca. 4%, nós crescemos a 15%. Crescemos a 8%, crescemos a 7%. E de repente caímos 4%. Sabe o que é isso na prática para o nosso povo? O desemprego trágico que nós já experimentamos historicamente está em 4% e 5%, aquilo subiu para 14%, 15%. Quando o desemprego alopra, a renda do trabalho despenca. A taxa de câmbio alopra. Era 1,75 no primeiro dia do governo da Dilma, quando ela foi empichada, estava em 5. As pessoas acham que câmbio é um assunto de economista, mas não é. Todos os preços da vida real, não é não, migrantes? Fica mais simples. Explodem quando a taxa de câmbio se desequaliza. Se eu ganho em 75, eu como pão, eu como carne, eu tomo remédio, porque tudo isto é importado hoje no Brasil. Esta é a explicação. Não é outra senão. E em cima desta debacle econômica, a novelização do escândalo feito pela grande mídia brasileira, que tem muito pouco apreço por decência enquanto valor, e que instrumentaliza, como sempre fez a pior direita do mundo, a denúncia da corrupção quando lhe convém. Então, sempre os corruptos são os outros, e a corrupção do varejo, que é vulgar e mal cheirosa, é sempre melhor escandalizável do que você, por exemplo, não é, ter créditos não retornados, ter informação privilegiada. Parênteses. Atenção, Lula, presta, pelo amor de Deus, meu amigo, preste atenção. Ontem circulou no mercado um boato de que a Petrobras ia distribuir 24 bilhões de reais de lucro no trimestre janeiro-março. Olha aí, pronto.
Isto se chama informação privilegiada. Houve um movimento surreal de compra de ações, e essas ações hoje de manhã ganharam R$ 1,89, cada uma delas, porque ainda tinha informação de que o governo ia tudo de novo. Olha aí, pronto, Kleber. Sabe, tá. corrupção, Assunto novo, né? toma aí. Bater carteira, sabe, sair correndo e a gente gritar, chama a polícia. A modernidade, a tecnologia oferece outras alternativas menos vulgares. E uma delas é essa daqui, Petrobras de novo. Será possível, meu amor de Deus, que nós não vamos aprender nada? Bom, voltando ao nosso itinerário histórico-analítico para terminarmos com alguma esperança. Olha o corte. Minha preocupação. Corte. Então, repare, paramos de crescer, e como nós paramos de crescer, começou a se agravar profundamente entre nós o conflito distributivo. Todos contra todos. Grupos de interesse contra grupos de interesse, até que ela se sistematizou. Por isso eu já estou transitando de estamos fracassando como democracia para fracassamos no passado. Hoje parece uma hegemonia incontrastável, inclusive, e isto é o que é o mais grave, pelo caminho da democracia, que é o único que eu conheço, que eu reconheço, é o único que me permite respirar. Eu, fora da democracia, não quero respirar, não quero viver, não consigo, não imagino, mas dentro da democracia, a essa altura está parecendo a mim que nós fomos longe demais na concessão de favores, de privilégios, até o limite da institucionalização. O que é que eu estou querendo dizer agora? Brasil, em função dessa evolução extraordinariamente negativa, e porque ainda somos um país de demografia jovem, o europeu não compreende isso, nós crescemos ainda a uma taxa próxima de 2%, a demografia, 1,7%. Significa, num país de 200 milhões de pessoas, quase 3 milhões de bebês por ano, a demandar, sabe, atenção materno-infantil, a primeira escola, pré-escola, e vaga de trabalho lá no limite. Se você não cresce e as tecnologias introduzem esses ganhos disruptivos de produtividade, trocando gente por máquina, por robotização, por automação, por inteligência artificial, você vai criando uma sociedade selvagem, que é o que está recrudescendo o pensamento de direita aqui na Europa. Por quê? Porque na Europa é flagrante ao povo mais simples, especialmente ao jovem, que a migração, ele não considera a migração um efeito óbvio da descolonização recente. Ele não considera, não relativiza que a migração em massa é consequência das guerras diretas ou por procuração nas quais a Europa se envolve ou legitima como, de novo, como vítima, não quero dizer nada senão isso, está envolvida. Não considera. O que ele sabe é que agora tem uma horda de imigrantes vendendo mão de obra barata, tirando vagas do europeu e está desqualificando o serviço público. Vocês conseguem imaginar, para quem conhece a cultura, um país como a França, ter projeções de maioria muçulmana em 15 anos? Isso está acontecendo e a esquerda europeia, onde nós bebemos, os brasileiros, os sul-americanos, mas o Brasil, que é naturalmente o líder, né, da formação moral, intelectual, ideológica do campo, enfim, das ideias lá no hemisfério sul, o que acontece? A esquerda europeia, por média, desertou da discussão porque aceitou o mito neoliberal, ali com Thatcher. Por quê? Porque o mito neoliberal na Europa parece muito razoável. Nunca se praticou, mas parece muito razoável. Por que é muito razoável? Porque a Europa vivia uma certa solidão tecnológica até os anos 80, do pós-guerra até os anos 80, e produzia um produto industrial que o mundo inteiro desejava, porque era a modernidade. A primeira linha de montagem do Brasil é uma linha de montagem automobilística de segunda mão da Alemanha. Todos nós desejávamos, aspirávamos a ter aquilo. E a Europa, como era o território físico, o tabuleiro do xadrez da Guerra Fria, era aqui que a bomba ia cair, porque não havia ainda os mísseis intercontinentais, aí o pensamento europeu desenvolveu esse gênio sincrético, que é produzir uma espécie de melhor dos dois mundos, que é o welfare state, a social-democracia europeia. Qual era a ideia? Eu preservo as liberdades e franquias individuais, que se afirmaram como valores importantes na transcendência da humanidade, assim como os franceses sistematizaram, mas eu respondo à exigência de igualdade que o socialismo real está oferecendo.
Como? Apropriando o Estado excedentes importantes da riqueza privada e redistribuindo esses excedentes num subsídio amplo, geral e restrito para qualificar a vida e superar as desigualdades. Por regra, funcionou. A Europa produziu as maiores manchas de equidade do planeta. Produziu-se, mas isso foi sustentado por dois fenômenos que eu repito aqui como historiador ou como curioso da história, sem querer ferir ninguém. Mas isso gerou uma carga tributária, uma cunha fiscal sem precedentes no capitalismo, 50%, 48%, 54%, 57% dos respectivos PIBs, que era repassado no preço e passava nos preços impunemente, porque era uma solidão mercantil, dada a maturidade tecnológica solitária. E o legado imperial colonial. Né? Muito recentemente, a Grã-Bretanha estava na Índia, que era Paquistão, tudo junto. A velha Índia, antes da independência, era Paquistão e Bangladesh juntos. E quem controlava os excedentes, Hong Kong, era o Império Britânico. Só para citar exemplos práticos e tal. Isso é de ontem, aconteceu ontem. Ou seja, esses dois fenômenos morreram. Morreu o fenômeno da solidão, porque de repente do Oriente surge um produto tecnologicamente sofisticado, tanto quanto o do Ocidente, só que com algumas características, escala gigantesca, quantidades imensas e não necessidade de financiamento do welfare state, cargas tributárias minúsculas ou, pura e simplesmente, o Estado proprietário dos meios de produção, como foi a transição chinesa. Resultado, o produto inglês, britânico, alemão, italiano, etc., francês, começa a ter rivais no mundo, nos seus mercados e em terceiros mercados, com esse produto igual, ou equivalente, ou similar, muito mais barato. Ora, qual é a resposta óbvia que o fato econômico pede? Diminuir o tamanho do Estado, desentranhar o Estado da economia no cenário de redução da carga tributária, do custo fiscal de carregação desse welfare state, e vamos restaurar a condição da competitividade sistêmica. Se eu fosse um lord inglês, ali nos anos 80, eu compreenderia. Teria dito provavelmente que isso não é justo e não se pratica. Por quê? Porque a sociedade europeia rejeitou a ideia. Resultado, a esquerda, que pensou que podia dourar a pílula, humanizar o caminho, né? Simplesmente deixou esse vazio ideológico. E ele lá no sul, no hemisfério sul, onde estamos os brasileiros, é uma tragédia. Porque o nosso problema nunca foi o custo fiscal de um estado de bem-estar social que almejamos, anunciamos na nossa ordem constitucional e nunca entregamos. Nunca entregamos. Portanto, nunca foi o nosso problema. Nós temos problemas de primeira geração, enquanto a Europa está frequentando problemas de terceira e quarta geração. Nós temos no Brasil fenômeno de massa de trabalho na condição análoga de escravidão, hoje. Hoje nós temos isso. O salário mínimo brasileiro não paga o viver de uma família de 4 membros por mais do que 1 semana e meia, 2 semanas e olhe lá. 50% da economia brasileira derivaram para a informalidade. A aposentadoria do nosso povo acabou, porque o nosso sistema é um sistema antigo de repartição que depende de 2 fenômenos, demografia jovem e alta formalização no mercado de trabalho. Nós estamos envelhecendo rapidamente e o mercado de trabalho hoje é uma selva de absoluta informalidade. Resultado, não temos mais previdência para mais da metade do povo que está envelhecendo, que não vai ter nada no futuro próximo. Meu Deus, essas são as minhas angústias. Então, o problema nosso é exatamente esse. Nós imitamos um conjunto de ideias, de práticas, de instituições, sem as razões para isso e sem a condição concreta de que isso se praticasse. E fora da hora. Conflito distributivo presente no Brasil hoje. 52% do orçamento brasileiro hoje, o orçamento em vigor hoje, são ocupados com juro e rolagem da dívida pública. Portugal, a Europa, tem uma inflação de algo ao redor de 8%, 7% e tem uma taxa de juros de 3,5%. Portugal e a Europa têm uma taxa de juros de 3,5% contra a inflação entre 6% e 10%. Vou alargar para o Reino Unido, onde o fenômeno inflacionário é mais grave. Fruto claramente de alguns problemas que a taxa de juros não alcança. Mas não cabe aqui a gente especular, podemos talvez responder perguntas depois. O Brasil tem uma inflação no terceiro mundo de 5,5% com a taxa de juros hoje de 13,75%. Vocês acham isso economês? Não, é assim, ó. Se a taxa de juros de uma economia
é mais alta do que o lucro médio do ato de produzir e trabalhar num banco de comércio, numa indústria, no campo, na roça, essa economia para. Para por quê? Por algum sinal teórico? Não, é porque é o seguinte, se eu tenho dinheiro, para que eu vou correr risco? Trabalhar, me arriscar, conviver com propina, com burocracia de governo? Se eu botar o meu dinheiro na renda fixa, ele rende mais do que o meu lucro relativo. Ou, realidade brasileira, um país extensamente sem poupança. O nível de formação bruta de capital do Brasil é criticamente baixo. E isso é consequência de variáveis institucionais que só a política faz ou deixa de fazer. E a ilusão dos anos 60 de que é possível se desenvolver uma nação com base no dinheiro dos outros, nunca se praticou na história da humanidade em nenhuma nação. Vou dizer de novo. Aquela ideia mitológica do passado, que é o que vigora hoje. Vocês devem ver a agenda da imprensa brasileira. Nós precisamos fazer as reformas para ganhar confiança internacional e aí seremos salvos da nossa tragédia por uma inversão de dinheiro. Nunca houve este precedente na história da humanidade. Quando a pessoa fala a palavra nunca, é muito arriscado. Tem algum neoliberal aí que me desafia? Eu dou a palavra agora, me diga, não é verdade, Singapura fez. Mentira. Singapura é uma cidade extremamente propagandista neoliberal, isso aqui, mas é uma cidade e a formação bruta de capital deles é 40% do PIB. A do Brasil é causa ao redor de 14% do PIB. A Europa, que não tem mais por onde ganhar produtividade, onde é que você vai construir estrada na Europa? Como é que vai construir casa popular na Europa? Sabe, é difícil aqui você ganhar produtividade na Alemanha, que é isso? E eles estão trabalhando. Pois bem, aqui a formação bruta de capital é 30%, 35%, que é o dinheiro que eles usam para financiar o desenvolvimento. A gente tem 14%. Sabe quanto custa os juros da dívida pública brasileira por ano? 14% do PIB. E aí a institucionalidade em vigor no Brasil é, agora, botar na Constituição um reparo para o conflito distributivo. Em direção a quê? A proteger o lado do povo? Não. Em direção a proteger o lado do leão. Um teto de gastos. E agora qual é a grande agenda institucional hoje no país? Está se liberando todas as emendas parlamentares da roubalheira que estava ali no governo Bolsonaro. Como é? Uma excrescência, professora. Por favor, esqueça que está ouvindo isso, que eu tenho vergonha de falar. No Brasil se inventou uma instituição chamada orçamento secreto. Orçamento secreto é o seguinte, 9 bilhões de reais foram liberados ontem pelo governo brasileiro atual nas emendas do relator do orçamento secreto do Bolsonaro. Para construir uma maioria no parlamento, para votar a grande reforma, que é a nova geração do teto de gastos. Arcabouço fiscal é o nome agora. Sempre a gente bota um outro nome, mas qual é o fundamento? Melhora um pouquinho do que o teto de gastos, que nunca se praticou, não se praticaria, não há precedente na literatura, não há precedente na história da humanidade. Como não há isso que está se fazendo? O que é isso? É a agenda central de um país em chamas, é institucionalizar um conflito distributivo que pelo menos devia ficar aberto para a política resolver. Para o mal ou para o bem, mas pelo menos na política o povo influencia. Não é para botar na Constituição com vigência para 20 anos, como foi o teto de gastos. Este é o problema. Este é o problema. E os tribunais nunca reparam isso? Reparam. Pelas tantas, com Bolsonaro o teto de gastos valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, que costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional o teto de gastos para o Bolsa Família, que é a agenda central do partido que está no governo. Mas a educação pode ficar no teto de gastos, a saúde pode ficar no teto de gastos, a segurança pública pode ficar no teto de gastos, tudo mais pode ficar no teto de gastos, mas, percebe, é uma espécie de colapso institucional. Com isso eu concluo, para nós entrarmos numa discussão. Tem jeito esse negócio aí? Eu acho que tem. Acho que tem porque o Brasil, ao contrário de nações irmãs, não é, ainda tem massa crítica física e humana para mudar esse caminho. Por exemplo, é uma questão a questão fiscal do Brasil? Claro que é uma questão. O neoliberal, que está mandando no país lá, como hoje, mudam as pessoas, se radicalizam nas eleições e o modelo é rigorosamente o mesmo. Teto de gasto, superávit primário, meta de inflação, câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Isso aqui é o dogma de fé e muda Chico, Maria, Manel, a eleição é a mais dura e radical que eu já vi na minha vida e rigorosamente a mesma coisa no dia seguinte.
do Michel Temer, do Fernando Henrique, do Lula, do Bolsonaro, rigorosamente a mesma coisa. Claro que o Lula e o Bolsonaro, por favor, são pessoas muito distintas e, sabe, com o Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele, com o Bolsonaro eu não saio. Porém, eu estou tratando de institucionalidade, eu estou falando de modelo, e aí lamento, rigorosamente a mesma coisa. E a sociedade brasileira não aguenta mais. O risco que nós temos de um fracasso agora é vir uma direita não caricata, não fácil de ser atacada como foi o Bolsonaro. O camarada que passou a pandemia inteira fazendo campanha contra a vacinação. Uma sociedade, professora, o Brasil sozinho tem uma população equivalente à América do Sul inteira, menos um pouquinho. Pois bem, no Brasil morreram 4 vezes mais pessoas do que nos outros países da América Latina juntos, que são maiores em população do que nós. E nós somos o país mais rico, com maior tradição sanitária, com capacidade de fazer vacina instantaneamente, porque temos uma saúde pública relativamente bem organizada, mal financiada, mas muito bem organizada. Institucionalmente, não há nada mais sofisticado no mundo. A Inglaterra está indo lá estudar e nos imitar. É subfinanciada. Você quer contestar? A institucionalidade do SUS não tem nada mais sofisticado no mundo. Que a ideia generosa e simples de ser entendida. Todo brasileiro tem direito a uma saúde pública universal em qualquer nível de complexidade e de forma incondicional. Onde é que tem isso no mundo? Todo brasileiro tem direito a exigir do Estado uma saúde pública em qualquer nível de complexidade. Os juízes estão dando liminares para obrigar o governo brasileiro a pagar remédios experimentais de câncer em estado terminal. E o SUS banca. Então, agora, enquanto na Inglaterra os custos incorrentes da saúde são globalizados, porque o Brasil destruiu sua indústria nacional, 87% dos fármacos e dos equipamentos de saúde são importados, tudo dolarizado. Portanto, é justo que, tirante salário, eu diga que os custos da saúde brasileira são iguais aos custos da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E o Reino Unido gasta 8 vezes per capita o que o Brasil gasta. De maneira que, do jeito que as coisas são subfinanciadas, há um milagre acontecendo. E esse milagre chama-se serviço público, tão desmoralizado e tão mal gerido como é o nosso caso. Voltando à cadeia de raciocínio para a gente terminar. Ora, a questão fiscal brasileira pode ser resolvida sem nenhuma inovação mais grave. Por exemplo, professor, eu vou ficar na nossa área. A senhora sabe que o Brasil é o único país das economias organizadas do mundo que não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais? Eu fui ministro da Fazenda do Brasil, eu cobrei. Pois bem, a esquerda brasileira, leia-se, todos os governantes de centro-esquerda, social-democracia do Fernando Henrique e o PT, revogaram. E no Brasil tem uma fraçãozinha dos lucros e dividendos que, por lei que eu tomei a iniciativa, tem a minha assinatura como ministro da Fazenda, do presidente Itamar, essa fração dos lucros é determinada que se reparta com os trabalhadores. Sabia que esta fraçãozinha dos lucros e dividendos que é repartida para os trabalhadores paga o imposto de renda? Neste país aí, ó. Isso não foi o Bolsonaro que fez, não, gente querida. O Bolsonaro só agrava. Deixa eu dar outro número para não ficar muito mais chato do que eu já estou. Começando a ter prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer. Eu estou num processo de detox. Vocês, por favor, colaborem nas perguntas. Né? Os petistas moderem aí, não peço para, puxar, porque eu estou dentro do barco, eu quero que acerte. Porque o erro agora vai ferrar com tudo, a minha geração vai morrer. Então eu quero que acerte, pelo amor de Deus. Então, voltando aqui. Pois bem, o IPTU, que é o nosso imposto predial, o imposto predial da cidade de São Paulo recolhe por mês o que o mundo rural brasileiro, assentado no agronegócio mais predador e latifundiário do planeta Terra, paga por ano de imposto territorial rural. Ouviram bem? Isso não foi o Bolsonaro. Isso está aí, ó. O IPTU de um mês de São Paulo equivale ao ITR de um ano do mundo rural brasileiro. Ninguém paga imposto. No Brasil, um motoqueiro que passa madrugadas debaixo de chuva para carregar o Uber, que nós chamamos nas estatísticas de empreendedor, agora tem essa pusilanimidade, nós estamos chamando essa gente de empreendedores. Uma jornada de 14 a 16 horas de trabalho, absolutamente insalubre para ganhar 2 salários mínimos nominais, que são R$ 2.600, e nenhum direito a nada. Se a corrente da bicicleta ou da motocicleta quebrar, naquele dia ele não come. Pois bem, essa gente paga 4% de imposto sobre a propriedade da motocicleta.
Os proprietários de iates, jatinhos, helicópteros e jet ski no Brasil não pagam nada. Isso não foi o Bolsonaro que fez, o Bolsonaro apenas manteve, porque o Bolsonaro não cobraria, ele mesmo, né? Se exibe nessas vulgaridades todas. E assim eu ia mostrando. Sabe quanto é o tributo sobre heranças? Na América do Norte, epicentro do capitalismo global, que pedagogiza o neoliberalismo para o mundo inteiro, o nepotismo empresarial é punido com alíquotas que vão até 40% de tributação sobre heranças. Por isso é uma generosa vocação donatária. Né? A Fundação Bill Gates, a Fundação não sei das quantas, é tudo porque se não fizer, o fisco leva 40% na hora que bater as botas um milionário desses aí. Sabe quanto é no Brasil? 4% na média, em São Paulo, 1,5%. E no Ceará, 8%, e na Paraíba, 8%, porque o Senado Federal impõe a alíquota máxima de 8%. Eu estou só dando exemplo de melhores práticas internacionais e eu quero saber se é justo que a gente faça um ajuste fiscal como os que estão pretendendo. Um novo teto de gastos, com o nome arcabouço fiscal, um arroxo absoluto na taxa de inversão do país. Sabe qual é a taxa de investimento do Brasil hoje? A menor da história. Da União Federal remanescem para investimento 0,75 de 1%. Ouviram bem? Toda a demanda, toda a expectativa por picanha e cerveja, esperando numa política, etc., etc., remanescem da União Federal 0,75 de 1% para o investimento. E esse significa ao redor de 24 bilhões de reais, que é nada. Porém, 19 bilhões estão sendo entregues à Malta, para usar aqui uma expressão lusitana, né, do orçamento secreto. E por ali, salvo muito honrosas exceções, que certamente as há, embora eu não as conheça, se rouba 30%, 40%. Com o Bolsonaro, nós esculhambamos. E agora? O que a gente faz? Vamos dizer, não, isso é necessidade, porque sabe como é, presidencialismo de coalizão, a gente precisa compor, precisa negociar. Isso é muito hábil, o que é isso? Olha que habilidade. Isto vai matar a nação brasileira. Porque nós estamos lecionando uma decadência de valores, decência, espírito público, compaixão, lucidez, audácia, coragem de bancar o risco e sofrer por isto, em nome do que é certo. Mas em nome do que é certo, a concepção. Qual é a concepção diante da qual a gente expõe, dizendo, vamos defender, estamos do mesmo lado? Eu vou dizer, é a chilena. De tanta exaustão, porque é um fenômeno regional igual, de tanta exaustão, a população chilena elegeu uma governança de esquerda. Todos nós nos encantamos, menos eu que conheço bem também eles. Não é? Se elege lá a esquerda e de repente explode o movimento popular por uma Constituição nova que revogue a Constituição herdada do Pinochet. Professor, sabe o que está acontecendo no nosso querido irmão Chile? A direita mais atrasada empolgou as eleições para a Constituinte. E nós estamos na iminência de ter uma Constituição pior do que a do Pinochet. Bota as barbas de molho, Brasil. Um abraço para todos. Good, hein? Good, hein? Falou da guerra, falou do arcabouço, falou do Chile. E com esse falso consenso, o melhor da nossa gente, o melhor da nossa mídia, o melhor dos nossos artistas, o melhor dos nossos intelectuais. É um desastre. Não é não, Sérgio Lírio? O único que não bateu palma, eu observei você sem bater palma. Deve ser o manual de redação da Carta Capital que não permite, né? Vamos então agora abrir o espaço Deu a para porrada. perguntas. Eu pedia que fossem o mais sucinto possível para dar oportunidade para respostas e para dar oportunidade a outras pessoas, para fazerem estas intervenções. Eu vou ser o moderador, portanto eu vou escolher 2, 3. Tem uma contestação minha aqui. Vou fazer 2, 3 e depois um período de respostas, 2, 3, um período Vou de deixar, respostas. Alessandro. Por favor, sejam sucintos para dar Assim oportunidades ele a se todos. livra das perguntas e me deixa com respostas completamente impossíveis. Portanto, podemos começar por aqui. 1, 2, e agora tem que ser uma rapariga. Rapariga? Eu não vou só aceitar perguntas de homens. Muito bem. Portanto, Rapariga? 1, 2 e depois aquela É rapariga que chama lá?
Que porra é essa? Rapariga no sentido. Peço imensa desculpa. Que os trejeitos, diferenças Mas culturais só à os parte. nordestinos Deve é ter. que poderíamos jogar Diferenças culturais à parte. Que diabo é isso, rapariga? Eita porra, aí é foda, hein? Deixaram o cara sem áudio. Porra, como é que a gente vai ouvir a pergunta, gente? Aí é foda, hein? Aí o brasileirinho chora, hein? Estão sabotando o raparigo. Pô, o raparigo tá pá, acho, hein? Raparigo tá pá. Puxa, o raparigo, o tiozinho tá pá demais. Só o cri rolando. Mano, o raparigo tá muito pau lá, gesticulando, olha lá. Deu risadinha o brasileirinho aqui, ó. O brasileirinho tá aqui, ó, rindo. Cadê o Rui? Onde tá o Rui, será? Da fraude, que era a candidatura daquele frauduleiro poste que substituía o corrupto que estava preso naquela altura. O senhor, muito bem, desde essa altura, eu penso e atribuo que a perca dessa eleição, o senhor tinha a obrigação de ganhar essa eleição. Eu também acho. Eu culpo a própria. Posso só pedir mais uma vez para que seja sucinto, porque senão não vamos ter capacidade para responder a todas as perguntas. E somos muitas pessoas nesta sala. Sim, não, mas é para concluir, porque A realmente palestra do Ciro, tiozão. eu só da primeira leva vi 20 pessoas com a mão no ar. Se não concluir, peço desculpa, mas eu sou mesmo muito exigente nesta temática. Se não concluir, dentro de 1 minuto, eu passarei a palavra a outra pessoa. Portanto, peço, mas é a pergunta. Mediador É pode isso. ser duro às Pergunta. vezes, hein? Muito obrigado. Cortaram o áudio de novo, caralho, porra. Com este novo governo, que é a volta da quadrilha, que o senhor muito bem denunciou, que dinamitou a Petrobras, corrompeu toda a sociedade brasileira, gerou a tragédia que foi. Nossa, isso me quebra, hein, Tuga. Porra. Foi mal, gente. Foi lá, foi aqui não. Bora, Tuga, solta sua pergunta logo, meu filho. Ô, louco, não é palestra não, nóia. Caralho, raparigo. Esfregaram o microfone no sovaco. Bora, tiozão. Pô. Concordo com tudo que o velho falou. Eu vou ter que o interromper. Então faça, por favor, a sua pergunta. Por favor. É o seguinte, nós hoje não. Caralho, raparigo. Ô, louco. Palé, Gisele. Gisele tá aí. Obrigado pelo follow de Carla. De Carlos. De Carlo, Gueba. Tamo junto, mano. Ah, tiozinho, pelo amor de Deus, raparigo, vai logo. Pode concluir a pergunta, se faz favor. O senhor vai combater isso, em vez de ficar calado, como o senhor falou que ainda pudesse ficar calado, o senhor vai falar e combater a ditadura que se instala no Brasil? Vai ficar calado ou vai alinhar? O bicho tá pá, hein? Alinhou a Cátia Abreu e outras pessoas que eu odiava. Eu agora, eu só pedia era um... O bicho tá pá, o bicho tá pá. O bicho tá pá. Caralho, raparigo. Porra, isso Eu já fode nós. percebi que é um público bastante apaixonado e realmente também temos aqui participações muito apaixonadas. Eu pedi era que as perguntas e as intervenções também fossem feitas com caráter de elevação para garantirmos que o processo de perguntas e respostas e debate fosse também ele elevado. Daqui passo para aquele rapaz, se puderes depois também dizer o teu nome alto e a pergunta agradecia. É o bolsonarista deles lá, né? Puta que... Vou ser muito sincero, sair do Brasil, sair para o país é uma mudança de
pensar que a política no Brasil é uma coisa tão necessária, sobrevivência, para as pessoas que estão passando fome, para as pessoas que precisam, e aí fica aquela culpa, porque a gente está fora, a gente não está lá. Né? Então, viver no Brasil não é fácil, a gente sai para sobrevivência, a gente sai para ter uma vida melhor, mas no fim das contas a gente podia estar distribuindo esse peso que é estar em um país injusto, a gente podia estar lutando junto. Então a pergunta é, como é que a gente faz para se enquadrar nessa realidade? Como é que a gente faz para entender esse xadrez, esse sudoku que é o mundo atualmente, não é? A política internacional? Como é que a gente faz para se enquadrar como cidadão brasileiro, como cidadão europeu, como cidadão global? E qual que é o passo daqui para frente? Para onde é que a gente vai? Ou seja, qual que é o futuro? Né? Assim, eu imagino que todo mundo aqui tem boa intenção. A gente pode até pensar em gente corrupta, que tem má intenção, mas a gente quer um país melhor, a gente quer um mundo melhor para frente. Então, qual que é o passo? Como é que a gente pode se juntar? Como é que a gente pode pegar tudo isso que é vontade e transformar em força política, transformar em articulação, transformar em mudança concreta? Obrigado. Permitam-me só dizer a beleza de ver um brasileiro que está em Portugal falar com um brasileiro, europeu e um cidadão do mundo. Realmente, para mim, que trabalho no Parlamento Europeu, que represento 460 milhões de pessoas, é realmente um grande elogio. E agora passava para ali. Sudoku do mundo. Sorry for my bitch accent. Então, assim, qual é o quadro que Cabo Labor, o senhor pinta do futuro do Brasil para as renováveis, com aquele potencial todo para renováveis que nós temos? Qual é o quadro que o senhor pinta do futuro para as energias renováveis? Pronto, agora vou passar, depois recolho outra vez mais 3. Mais uma vez, peço para que as mulheres também levantem o braço e façam questões, porque não vou mesmo aceitar palavras só de homens. Portanto, se barrar nos homens, ficou. Depois. Meu olhar sobre o futuro do Brasil é, nesse momento, um olhar esperançoso e inquieto. Esperançoso porque eu considero, vou repetir o que eu disse na minha reflexão, o Brasil tem base física, emendando com a pergunta dela. Quem é que pode responder com a velocidade que nós brasileiros podemos responder ao drama da reconversão energética e da substituição de uma economia depredadora do meio ambiente para uma economia de baixo carbono? No planeta, passemos aqui a régua com lupa, sem patriotada nenhuma. Só o Brasil. Polo de hidrogênio verde, já existe um no estado do Ceará. Está andando. O que é que nós precisamos fazer agora? O Ceará não tem capacidade, aí você tem toda a razão, né, de formular uma política energética para o planeta. Mas veja, nós separamos uma área, ela é contígua a um porto extremamente... Porque o hidrogênio verde, para quem não sabe, o hidrogênio não fica solto na natureza. Ele, para ser manejado, ele tem que se associar com a amônia. Não é isso, professora? Não é? E tem que ser comprimido em silos. Então, nós estamos com uma área gigante, já com reserva de lote. Nós temos uma insolação de 312 dias por ano. Para fazer o hidrogênio verde, você tem que usar energia renovável. Não pode usar energia de base fóssil. E nós temos offshore e onshore, ventos já mapeados aí a partir do meu governo, 1980. Potencial, aliás, o Brasil inteiro tem esse mesmo potencial no Nordeste do Brasil, e contratos take or pay já com grandes corporações a partir de um polo de regaseificação em Roterdã. Então hoje tem uma luzidia comitiva cearense lá em Roterdã trabalhando o hidrogênio verde. E é uma iniciativa nossa, apesar do governo brasileiro. Veja, o licenciamento de uma planta de energia eólica offshore não sai. Simplesmente não sai. As pessoas estão criando absolutos problemas
quando nós temos que decidir. E a vida moderna é carente de energia. E energia são poucas alternativas. Nós hoje temos uma matriz que foi satanizada por grupos fragmentários de base hidráulica, que é não consumitiva, é renovável. E é a mais barata do mundo. Mas estamos próximos de exaurir esse limite. Então, para nós brasileiros e para o mundo, especialmente a Europa, foi o que nós tratamos agora no Parlamento Europeu, não é? O Brasil precisa que a comunidade internacional nos dê preferências comerciais, nos ajude na superação do hiato tecnológico, que a professora sabe, é um dos nossos grandes dramas de ter uma evolução nacional para isso. Todas as corporações que estão no Ceará são globais. Só tem uma empresa de energia que não está lá, que é a Petrobras. Que eu espero que mude agora, mas está lá, está fora. Mas a discussão da Petrobras hoje é moralidade. Se vazou ou não vazou informação privilegiada para a distribuição de 24 bilhões de reais no trimestre de lucro extraído em cima do nosso povo, numa política de preços absolutamente criminosa que eu denuncio desde que foi fundada e que continua. Sabe qual é? Nós não cobramos a custo mais rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais. Sabe quanto é que se cobra pela Petrobras um barril de petróleo? O preço do spot de Roterdã. Então eu gasto $8 para tirar um barril de petróleo no pré-sal e cobro 78, 80, 90 dólares do povo brasileiro, porque é um monopólio na prática. E dolarizei os preços, embora meus custos sejam incorrentes em real. Isso está igual. É a mesma coisa hoje, não houve mudança. Por quê? Porque quem quer que mude isso somos nós, o interesse público difuso, os pobres, a classe média, os caminhoneiros, não sabe? E quem não quer que mude são os shareholders da Petrobras, que são os bancos. Esse é o problema, não, o Brasil não aguenta mais isso. Isso 3 meses, 4 meses, a gente fica na memória de esculhambar o Bolsonaro, vai valendo. Vai valendo, vai valendo. Eu quero ver daqui a 1 ano. Eu quero só, sem passar, se eu vou denunciar ou não. Eu estou aqui com vontade de denunciar. Sabe, as coisas e tal, mas sabe o que aconteceu? Eu vivo respondendo a processos por dano moral, sozinho, e ninguém me ajuda a pagar, nem advogado, nem a pesada conta, 100% imposto a mim pela Justiça de São Paulo. O Collor é de Alagoas, eu sou do Ceará, nós atuamos em Brasília, eu denuncio o Collor, naquela data o Collor vai, a Justiça de São Paulo me condena a pagar ao Collor 800 mil reais que eu não tenho. Eu não tenho, porque fiz uma opção pessoal de abrir mão de aposentadoria, porque considero imoral. Pergunta para ele se vai prestar dinheiro para para você. Não querer saber de dinheiro, para não misturar interesse público com coisa e tal. E por que sou eu a chibata do planeta? Sabe, ajuda aí, cara. Diz o nome do cara que está fazendo isso. Quem disse aqui fui eu. Por que tu não diz? O advogado diz o nome do cara que está fazendo. E eu estou incomodado. Como jurista e professor de direito, professora, está acontecendo no Brasil o inquérito do fim do mundo, em que um magistrado, monocraticamente, no Suprema Corte, usando da autoridade de um ministro do Supremo e, portanto, fala pelo Supremo Tribunal Federal, diz da vida e da morte de todas as questões brasileiras, boa parte delas muito graves. Mas a gente, como cultores do direito, a gente sabe que quando convém, foi o que a elite fez com o Lula. Há uns 3, 4 anos atrás, o herói, a chibata moral, era o Moro. Sabe, um flagrante picareta, pronto, falei. Hoje, senador da República eleito, e eu estou aqui falando sozinho. Me ajuda, cara. A pergunta dele era a que eu queria mais fazer. Veja, dizemos nós, os professores, eu sou mesmo professor, estou entregue à política, estava até pouco tempo, que a pergunta inteligente sempre traz em si a semente da resposta. Lá vem ele. Com a semente. Você talvez não perceba, mas você, na sua pergunta e na angústia que carregou a sua pergunta, você já trouxe a semente da resposta, que está numa expressão, se juntar. O que é o papel dos intelectuais, dos artistas, dos estetas, dos políticos? É preparar a referência, é iluminar o caminho, é estabelecer o método e é estimular, metodologicamente, que você pare de andar como piolho pela cabeça dos outros, que busque autonomia intelectual, que procure conhecer os ângulos todos da complexa busca da verdade, tanto mais em ambiente político, e você faz isso a partir de uma dialética. Você se pergunta, fatalidade do endereço onde eu nasci, que eu seja rico ou pobre, ou deverá haver instituições que mudem a condição do meu nascer pobre ou rico e me equalizem as oportunidades? Isso é divisor.
Se você faz essa primeira pergunta, você se protege dos rótulos ex post. Se é de esquerda ou de direita, vai examinando, me faz uma pergunta, me faz depois outra pergunta. Você acha que o planeta Terra aguenta uma sociedade que, se aspirar no limite e conseguir o que se considera irreflexivamente a felicidade consumista, que é termos o bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de consideração, e termos a cada habitante um carro particular usando combustível fóssil, os 7 bilhões de seres humanos, o planeta morre. Isto deve ser objeto de uma reflexão e de uma fatalidade em que nós vamos aguardar os homens de boa vontade. Esse aqui não come carne. Eu passei esses dias sem comer carne. E olha, a Sandra me apresentou uma cozinha vegana que eu tinha aversão ao nome. Eu imaginava que era comer alpiste, sabe, essas coisas todas. E para um velho egresso da pequena classe média cearense, os prazeres que restam são beber uma, comer bem e eventualmente aquilo, que assim, eu me lembro vagamente. Que isso? Denúncia! Do que se trata. Denúncia! Gisele, eu estou bem-humorado, o que eu posso fazer? Gisele não gostou disso não. E quem disse que aquilo é aquilo? Né? Vocês são muito maliciosos. Então veja, eu estou terminando aqui. Então repare, essas perguntas você deve fazer no seu grêmio, na sua igreja, no seu bar, porque política, para a minha geração, você não tem ideia de quanto prazerosa e apaixonante era. Caramba, você não tem ideia, a gente ia fazer assembleia de estudantes, nós nos considerávamos potentes, não era para derrotar a ditadura. Aquilo era fichinha, era só uma questão de contagem de tempo, e eles matavam, torturavam. E a gente, rapaz, acabava as assembleias de estudantes, ia para o bar, sabe, uma transa muito legal, nós teríamos transgredir a própria organização da sociedade, sabe, patriarcal, não é, do casamento monogâmico e tal, nós se achava. Mas você não tem de quanto felicitante isso era para a minha geração. Hoje, nós estamos produzindo uma geração de frustrados, porque essa busca da felicidade é uma reflexão que eu faço nesse meu último livro e vou aprofundar no que eu estou escrevendo agora. Transitou desse ambiente espiritual, não estou falando de religião, embora a busca pelo espiritual possa ser religiosa, se não for fundamentalista e intolerante, pode, não é mal. Mas transitou para o materialismo consumista. Então, como é que um garoto do Rio de Janeiro, nascido na favela, bombardeado por todos os buracos dos seus sentidos, por um padrão de consumo maravilhoso, que começa pelo lúdico, do game, do tablet, do celular, sabe, para ver o YouTube, para não sei o quê, para jogar o Roblox e tal. Eu não posso. Não tenho esse dinheiro, nem hoje, nem nunca. Minha família não pode. Um PlayStation aqui na Europa custa 600 euros. Sem o jogo, se vier com dual coisa, carrega, sabe? Não tem essa possibilidade. Então eu estou produzindo o quê? Aí tem alguém do lado oferecendo tudo que há para viver, isso é um verso, aqui e agora, no crime. Porque o cara não tem futuro, não tem aspiração do direito. O direito se assenta não é na coerção, não. A coerção é necessária, não existe norma sem sanção, mas o direito se assenta no pacto social de convivência, na legitimação dos códigos de convivência que fizeram de nós seres civilizados ante a selva. Ora, fala sobre isso para um garoto da favela, meu irmão. A polícia para ele ou é morte ou é suborno. Deve. Aí está justamente o paradoxo, porque nós vivemos numa sociedade absolutamente exploratória e a pessoa que vem da classe média, da classe baixa, se quer crescer, tem que dizer não ao coletivo, não à luta coletiva, à luta do outro. Mas desculpa lhe interromper, porque eu já conheço a ideia e estou preocupado aqui com a ordem dos seus trabalhos e você me encanta com isso. Deixa eu lhe dizer, comece dialeticamente por provocar nos seus círculos. Isso é militância, é se juntar, é dar conteúdo prático. Nós só vamos revogar isso, não é contra esse sentimento, não pode ser reacionário a isso. Você tem que dialeticamente provocar que, a partir da primeira infância, a gente, no ato de consumo que está nos felicitando ou nos frustrando, a gente, ao invés de fazer só uma pergunta, faça 3. A pergunta que não pode escalar, porque aí os veganos, os verdes, às vezes esquecem isso, é quanto custa. Porque isso vai consultar preço, produtividade, confinamento de boi, produz carne mais barata, não sei o que e tal. Hein? Não, eu estou falando, ele tem toda a razão.
Ele tem toda a razão porque ele compreende essa dialética. Esses são os valores, porque o Gramsci falava em hegemonia moral e intelectual. Então ele diz, somos 10%, mas olha a revolução que essa gente está fazendo, obrigando a humanidade toda, inclusive a direita hidrófoba, a refletir sobre isso. E aí se disfarçar e replicar os valores. Em algum momento vai ganhar. Nem sempre foi papel hegemonizar o poder, nem sempre foi. Mas sem eles, nós não teríamos o anteparo. Então, primeira pergunta, quanto custa? Nós faremos em direção sempre à vanguarda desses valores, mas vamos fazer duas de acordo com eles, para começar. A segunda pergunta é, a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? É simples isso. É simples. Pergunte a você mesmo quando você for comprar uma roupa, um sapato, sabe? A quem aproveita esse meu ato de consumo? Eu posso comprar local? Eu posso financiar uma pequena empresa de base comunitária ou familiar, em detrimento de uma mega escala? Vai ser um pouquinho mais caro, porque não ganha estandartização, mas me dá uma personalidade, me dá vamos dizer, uma nobilitação desse ato de consumo. E a terceira é óbvio. O meu ato de consumo é amistoso à natureza, na origem e no rejeito? Faça essas três perguntas e a revolução começou. Agradecer à diretora mais uma vez, muito obrigado. Mas, diretora, E agora vou ter que pedir também contenção. Está aqui. Orador aqui presente. Ao orador, porque senão não temos hipótese de continuar aqui. Portanto, já tinha decidido aquela senhora, este rapaz e aquele rapaz ali de óculos. Mais uma vez, peço desculpa pela caracterização, pronto. Mas vamos efetivamente tentar ser sucintos nas perguntas e nas respostas, porque senão não conseguimos ter a maior parte das pessoas a participar, está bem? Portanto, a senhora primeiro. Posso pedir a pergunta? Peço imensa desculpa, senão não vamos ter tempo para mais pessoas participarem. Eu acho que Laura, todos nós só faz a participarmos. pergunta, mano. Vamos lá. Eu quero ouvir sobre a influência da imprensa que houve no final, na reta final das eleições, toda a fake news que é enraizado no nosso mundo hoje. E, como nós somos do direito, eu gostaria que ele fizesse também alguns comentários sobre esse projeto de lei 2630 que está aí no Brasil, que virou um duelo entre imprensa, entre tribunal, entre forças várias. Obrigado. Por favor, Tem o Bolsonaro Pali, hein, velho? para as pessoas que ainda não fizeram as perguntas. Portanto, aqui, depois lá em cima, mais uma vez, eu sei que todos nós queremos partilhar a nossa sensibilidade e uma exposição de motivos, mas tentemos focar-nos nas perguntas. Obrigado.
Sou programador, né, e Programador. meu amigo lá de gente que sofre, que está longe do país, é complicado. Mas eu costumo falar que a gente é refugiado, porque tem esse sistema que mais gente não tem. Mas eu queria fazer uma pergunta rápida, e tem muita coisa para te perguntar, mas assim, queria agradecer pela tua luta. Queria levar para a minha área. O Brasil é muito atrasado tecnologicamente, não investe. Assim, a gente está, sei lá, 10 passos atrás, e essa é uma disputa sensível. Eu queria que tu desse um dos seus chutes aí, dizer o que pode acontecer no Brasil se a gente continuar nesse atraso tecnológico. Obrigado. Lá em cima. Vai ser 3 agora? Tirão aqui presente, tu não pode. Fala aí, macho velho. Isso se não for conterrâneo, eu engreno. Enfim, primeiramente agradecer pelo esclarecimento, que sempre eu já assisti mais ou menos umas 200 palestras do Ciro. Enfim, é difícil fazer uma pergunta assim, curta por conta de que, conhecendo o Ciro, sabe a complexidade de cada coisa e o tempo que demanda cada resposta. E a pergunta também. Entretanto, resumindo tudo, éramos todas do centro. Agora somos 3. E aí? Sim. Só para dar uma nota que muitas vezes a quantidade não significa qualidade, por isso, força sim. Bom, eu sou um democrata visceral. Eu não sei respirar fora da democracia. Isso é uma coisa, sabe, orgânica em mim e na minha geração. E democracia, para mim, é tolerância, é diversidade, sabe? É o debate ele mesmo, é o processo, não o resultado e tal. São coisas muito... E a informação, Laurinha, é um elemento essencial do ato político. E os poderosos perceberam isso. E hoje não há mais pluralismo. No Brasil é uma tragédia devastadora. O que se chama imprensa nacional no Brasil são 5 famílias e uma igreja. 5 famílias. Ninguém tem uma mídia nepotista como a nossa. Ninguém. Não estou condenando, estou radiografando. E assim, são 5 famílias que jantam juntas e partilham rigorosamente da mesma convicção. Então o país indo para o brejo, não interessa que eu demonstre que o Brasil era 27% do PIB industrial em 1980, que o produto industrial brasileiro em 1980 era 6 vezes maior do que o produto industrial da China, em termos absolutos, em 1980, que é ontem, e hoje o Brasil regrediu a sua indústria a 11, 12% do PIB, com a proporção que tínhamos em 1908. 100% dos líderes das instituições industriais brasileiras defenderam a política que produziu essa devastadora desindustrialização, sem precedente na história do capitalismo global. Por quê? Porque se relativiza no Brasil, é a capacidade terrível das elites, que o fenômeno da desindustrialização é um fenômeno inerente à modernidade tecnológica. Isso é mentira. A etapa em que a humanidade está evoluindo são dos serviços sofisticados assentados na indústria. E isso vai me permitindo responder a outra questão tecnológica. Tecnologia jamais foi consequência de individualismo, de pioneirismo. Tá bom, a gente celebra o Santos Dumont, os americanos celebram os irmãos Wright e tal, mas atrás daquilo tem uma física, sabe? Tem uma mecânica de fluidos, tem, sabe, uma série, tem design, tem uma série... E modernamente, então, você não fala. E aí um equívoco grosseiro, olha aqui, isso aqui, que cada um de nós tem um no bolso ou 2, isso aqui foi inventado com dinheiro público americano a pretexto de defesa. Depois que eles dominam e gastam o que ninguém da iniciativa privada individualmente tem capacidade de gastar, o que eles são extraordinariamente capazes é fazer a difusão tecnológica e privatizar esse esforço. Mas o exército americano recebe royalties por isso aqui. A internet, essa coisa que está nos transmitindo, eu quero fazer uma saudação aí aos que estão nos acompanhando no mundo inteiro, que essa maravilha foi uma criatura do orçamento militar norte-americano. Tamo junto, Ciro. Sabe? E no Brasil, essa elite, voltando de novo aqui a esse falso consenso,
contra as evidências. Então, ideologicamente, o único cara que pensou alguma coisa e não foi tão cínico, sendo o cínico da história, foi o intelectual Fernando Henrique Cardoso, que num livro, em que ele elabora uma teoria da dependência, ele chega a uma conclusão tosca, que eu vou reproduzir de forma tosca, ele merece uma reflexão mais complexa, porque é a última reflexão, nessa linha, ele diz o seguinte, que o papel dos países periféricos, Brasil, é se alinhar como um vagão à grande locomotiva do capitalismo global, que são os Estados Unidos. Então, daí segue uma sequência de coisas, uma divisão internacional do trabalho em que está marcado para o Brasil uma primarização econômica. Nós vamos ser a fazenda de proteínas do mundo e vamos ser, leia-se China no primeiro momento, Mercosul, União Europeia, com todo esse conjunto de contradições, não vai ser viável, e mineração e petróleo. Percebe? Só que isto não paga a conta do viver moderno ao qual a nossa sociedade brasileira aspira. Nossa sociedade quer participar do domínio tecnológico último que existe, nós conhecemos e queremos, aspiramos isso. Resultado prático, nós estamos ficando perigosamente atrasados. Para o Brasil ter alguma veleidade, vamos falar de futuro, de novo, esperança, porque nós temos capacidade de fazer, mas angústia, por quê? Tudo isso é praticável, vamos dizer, do ponto de vista conceitual. Você quer ter maturidade tecnológica, você tem que ter um plano. Por quê? Porque ninguém vai ser holista de conseguir dominar as tecnologias da agulha ao avião, passando pelo computador, como pensamos nos anos 60, nos anos 50. Agora há uma especialização produtiva, por exemplo, os indianos resolveram ser protagonistas globais em software. Por exemplo, enfim, os chineses estão escolhendo seus caminhos. O Brasil não tem caminho nenhum. Por quê? Porque não tem projeto, o Brasil não tem projeto para nada. Isso o Bolsonaro é uma tragédia, mas meu amor, cadê o projeto anterior que a gente tinha e não tem mais? Percebe? Não tem mais projeto para nada. E alguém vai ter, nesse mundo cruel em que a humanidade está se transformando, nessa especialização produtiva, nessa guerra de mercado que é a humanidade, a especialização produtiva marca para nós sermos um buraco de mineração e uma fazenda do agronegócio. E a nossa elite está caminhando para fazer isso organicamente. Isto não paga a conta. Ciclicamente, commodity subiu de preço, o Brasil tem uma ilusão de progresso. Commodity desceu de preço, o Brasil quebra. Aí o mesmo partido, Lula, popularíssimo, elege a Dilma. A Dilma, mesma gente, mesmo partido, mesma concepção, mesmo povo, quebra o país e é caçada. Mesma gente. Percebe? São o seguinte, saiu um dado ontem, termino. Um dado ontem, esqueço o ano. Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica, é a mais desigual das sociedades, mas estamos com a menor desigualdade. Petezada, está vendo? Lula chegou, as coisas melhoraram. A data do dado, 2022. Qual é a razão desse prodígio? O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família de 150 para 600 reais para tentar ganhar a eleição. Meu Deus, é disso que se trata. Então, assim, eu advogo um plano. E o plano, em matéria de ciência e tecnologia, é simples. Destaca 2,5% do PIB para ciência, tecnologia e inovação. Especializa qual é desse grande latifúndio em que áreas o Brasil pode ter protagonismo. Eu considero que toda a economia de petróleo, gás e bioenergia é um potencial e não é arbitrário. É que aí está o primeiro grande buraco na conta do Brasil com o estrangeiro. O segundo é o complexo industrial da saúde. Só a União Federal importa esse ano 17 bilhões de dólares de aparato sanitário, médicos, fármacos, próteses, cama de hospital, bengala, cadeira de roda, coisa que é rudimentar, do ponto de vista tecnológico, até chegarmos na ressonância magnética funcional, o que nada nos impede de dominar, nada, sabe? É só focar no plano. O terceiro é a economia agroindustrial. Deixa eu dizer para vocês aqui, nossa economia agroindustrial, agropastoril, uma das maiores do mundo, importa do estrangeiro mais da metade dos seus custos de produção. Explode uma guerra na Ucrânia, os fertilizantes brasileiros subiram 150%, 200%, o tomate que chega na mesa do povo de São Paulo cresceu e o Banco Central atira nesse preço com taxa de juros. E, por fim, o complexo industrial militar. Ora, o Embraer. O caça Gripen
Foi o pacote tecnológico inteiro, é um experimento único na história do capitalismo em que a Saab transferiu 100% do pacote tecnológico e só o capacete conectado com coisa é uma coisa extraordinária do ponto de vista tecnológico produzido no Rio Grande do Sul. Agora, nós tínhamos uma unidade tentando fazer semicondutores. É o Centec, coisa. Desfinanciaram. Desfinanciaram. Era a única abaixo da linha do Equador. Desfinanciaram e não está acontecendo nada. Eu tenho só que responder ao conterrâneo o IAI. O IAI, companheiro, é o seguinte, é isso aí. É isso aí, Lucas. Falou. É isso aí. Sérgio Lira, Em cima, Sérgio Lira. depois aquela rapariga lá atrás. A rapariga ali. Peço desculpa mais uma vez, senhora. Estão discriminando os homens. Então vá. Depois pode ser aquele que já está com Raparigo, o dedo no ar. chama o raparigo. Já lá vão todos. Vamos tentar, quanto mais rápido for a pergunta, mais rápido também é a resposta. Portanto, rapariga, e depois tudo branco. Lá em cima. Sim, força. Sejam sucintos. Aqui em Portugal nós somos a maior comunidade internacional, somos nós brasileiros, principalmente aqui na Universidade de Direito, por exemplo, no doutoramento, 58% dos alunos são brasileiros. É um número muito expressivo aqui na comunidade. E a minha pergunta é mais em relação, não à questão econômica, mas em relação à política migratória. Infelizmente, por diversos momentos, nós sofremos ataques xenofóbicos e a Faculdade de Direito, a direção tem agido de forma exemplar, mas eu gostaria de saber se o governo brasileiro tem alguma política em relação a isso. O senhor acha que poderia ter alguma atuação diferente, algum pacto que seja proposto internacionalmente? Há um caso muito recente que saiu hoje da Folha de São Paulo, que a gente está sofrendo aqui na faculdade para deixar público, então eu queria ouvir o senhor em relação a isso. E eu vou ter ainda mais intenção depois deste lado, portanto. Bom, eu queria primeiro agradecer, eu me chamo Camila, sou estudante de doutoramento aqui na casa, também faço parte do corpo docente da faculdade. Em relação à questão do TKB, ser mesmo bem estética nesse sentido, mas eu acredito que a gente não tem como falar do futuro e falar de questões econômicas sem falar da feminização da pobreza. Então, se o senhor pudesse falar um pouquinho também. Eu não entendi. A feminização da pobreza. Feminização da pobreza. Sim, este rapaz aqui branco. Olá, boa tarde. Eu sou o Marco Costa, sou o presidente do Partido União Europeu, é o VOLT, que existe em 30 países e quer levar a nossa política na Europa. E também morei no Brasil, trabalhei com alterações climáticas no Brasil, em Pedro de Cruz, portanto tenho executado uma operação em brasileiro. Houve duas coisas que eu assinalei da sua intervenção, que depois tenho gostado de colocar uma pergunta. Uma foi que disse que o Brasil tem o hábito de ajuda externa, e a minha pergunta vai ser no sentido das relações do Brasil e União Europeia. Por outro lado, a Europa estava sozinha interessada nessas relações com o resto do mundo, mas hoje, como o próprio Círio disse, vivemos num mundo multipolar e nesse mundo multipolar a Europa está cada vez mais apagada e menos influente. Por outro lado, disse que como é que vamos voltar a crescer no século XX, no século XXI, como crescemos no século XX. E aqui, no século XXI, temos uma crise climática global, uma crise da biodiversidade ecológica local, sobretudo no Brasil, é resultado das mais práticas ambientais, degradação dos solos, agrotóxicos e uma certa descapitalização natural que aconteceu no Brasil. Como é que o Brasil, isso agora também as perguntas, que o Brasil não tem projeto nenhum. Bom, a Europa tem e precisa do Mercosul. A Europa tem um projeto de economia verde, digital, assente numa democracia liberal. E liberal aqui é o liberalismo político, não é o liberalismo necessariamente económico. E o mundo precisa das democracias liberais, verdes e humanistas. E ali, pegando um bocadinho o que o João disse, como é que unindo podemos dar resposta a estes problemas, na questão do acordo com o Mercosul e a União Europeia, onde a União Europeia quer uma relação privilegiada com o Mercosul com base nestes valores da democracia e da economia verde, como é que nós podemos relacionar-nos com o Brasil e ser uma relação de mais-valia para todos, e como é que nós, esta geração que quer esta união, pode fazê-lo, quando vemos, por exemplo, um Brasil que está disponível a subjugar-se a regimes como a Rússia e a China, que têm interesses comerciais que não pautam nesses valores. Qual é que seria a diferença nessa relação com o Brasil se tivesse sido eleito no final da comissão?
Portanto, eu desde já vou pedir a resposta sucinta do Ciro, não já, porque ainda tem aquele rapaz a fazer uma pergunta. Depois, mais uma vez, o meu compromisso de focar mais nesta bancada, não se preocupem. Obrigado, Chio, pela inscrição. Tamo junto, viu, mano? Tendo em conta todos os atropelos que, portanto, o Presidente Lula já Tá lá, o Rui tá presencial. institucionais, com a aproximação à China, com a continuação da aproximação à Rússia, ex-Presidente Bolsonaro já começou a fazer, pergunto qual é que seria o procedimento ideal para o Brasil, claro, além de condenar a invasão da Ucrânia, mas também em relação a outros regimes de cariz autoritário na América Latina, e como é que é possível ser uma potência regional, mas também de dimensão global, e respeitando as instituições, enquanto também, enfim, acaba por continuar a respeitar a democracia e não promover esta vida. E peço desculpa àquele senhor lá em cima que eu falhei, disse que ia... Sim, força. Direito de resposta. Direito de resposta, eu sei, eu fiz uma provocação. Força, vamos lá. A pergunta saiu do campo do pensamento e para trás. Se tivesse eleito, como é que você estaria com dois fenômenos? O Banco Central, que não é só autônomo, é independente, tem lá um presidente de uma outra, um Congresso que, segundo a família, é liberal e conservador. E que na pessoa conseguiria fazer suas políticas de outras pessoas. Ciro, Tá. contenção. Eu sei que são nessas, mas vamos lá. Só para responder. E só para dar a nota que o evento dizia que terminava às 5, mas como nós tivemos um atraso, vamos, e segundo a direção não está aqui e temos a porta aberta, vamos estender um pouco mais, portanto vamos continuar. O padre Antônio Vieira, o grande vate português, dizia antes de cometer os seus intermináveis discursos, dizia, perdoe-me, não posso ser breve. E aí danava, primeiramente só Cristo amou, porque amou sabendo, mas para conhecimento desta amorosa verdade, havemos de supor outra e não menos certa, e é que no mundo e entre os homens, isso que vulgarmente se chama amor, não é amor, é ignorância. E já dizia o padre Antônio Vieira, olha que coisa extraordinária. Eita, que eu estou inspirado hoje. Quem manda passar 4 meses sem falar, né? Sim, o Brasil precisa rever toda a projeção da sua diplomacia, especialmente em nível consular, para devolver aos nossos diplomatas ao sentido do seu dever funcional, está escrito nos códigos deles, de proteger os interesses das comunidades brasileiras offshore. Eu fui migrante em Boston, fui visiting scholar na Harvard Law School por quase 2 anos, e praticamente virei um cônsul amador, porque o cônsul do Brasil na data lá não recebia os brasileiros. E eles iam se queixar na minha sala, na universidade e tal. E eu sei muito bem o que vocês estão falando. Isto é uma deformação muito grave, produto de um certo elitismo que dominou, especialmente nos últimos anos, a projeção do Itamaraty, que tinha uma outra tradição. Mas vocês têm todo o direito de exigir que o governo brasileiro recicle o seu corpo consular para que ele proteja os interesses da comunidade nacional. Os tratados, entendimentos, nós estamos cuidando bem, relativamente. Porém, no dia a dia de vocês, eu sei quanto infernal é. Meu amigo Pedro Cardoso foi destratado no consulado aqui brasileiro. Agora, eu vi uma coisa. Imagina, um homem da nomeada dele é tratado assim, imagina o que vocês não sofrem na rotina de vocês. Tenho a minha solidariedade e sempre que precisar, mandem que eu denuncio. Eu dou voz a quem se sentir injustiçado. A pobreza no Brasil é jovem, negra e mulher. Tem essa característica muito clara mesmo. Por uma circunstância assim... Clara ou escura? É que escura, na periferia e entre os pobres, hoje mais de 60% das famílias são chefiadas por mulheres. A migração dos homens, não é? A dissolução do coisa, e são mulheres com família. Porém, há também aí um conjunto de políticas públicas que identificam a mulher, isso é para o bem, como alvo personalíssimo da subjetividade dessas políticas públicas. O que eu quero dizer? A política de moradia construída no Brasil determina normativamente que seja em direção à mulher a chave da casa. A política do Bolsa Família prioriza a mulher e a maternidade como elemento central de R$ 150 a mais por filho
ainda não, enfim. Então, mas é um fenômeno, e há outros fenômenos que estão se agravando no Brasil e que não se entendem bem ainda, não se entende bem o que está acontecendo. O feminicídio está crescendo exponencialmente e a população carcerária feminina. São dois fenômenos que eu anotei e que são mudanças na minha tradição. Por regra, as mulheres não se envolviam no crime e, por regra, não eram vítimas, ou talvez houvesse uma subnotificação, talvez, não é? Mas o fato é que esses dois fenômenos estão acontecendo e isso deve ser uma preocupação da nova tendência em ocorrência no Brasil. Deixa eu explicar aqui. Existe, fora da retórica com que nós pusilanemente nos enganamos, não é? Ambos sabendo que estamos tentando nos enganar, e eu tenho esse hábito da franqueza, tanto mais em ambiente acadêmico, o que há no Mercosul é uma brutal contradição entre duas assimetrias inversas. O que é? O Brasil tem uma economia rural subsidiada no crédito e subsidiada na tributação. O agricultor francês, ou português, ou menos em Portugal, mas entende isso como dumping. Então, lá no Brasil, como nós somos muito mais competitivos, sob o ponto de vista agropastoril, do que a Europa, há um querer pela aceleração do tratado de livre comércio, entendamos bem, há um tratado de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Sob o ponto de vista inverso, a indústria europeia é dramaticamente mais competitiva do que a remanescente e restinho de indústria que há no Brasil. Então vamos fazer uma figura para me entender bem, que é uma figura que eu fiz no Parlamento Europeu para provocar o pensamento, eu não defendo isso, evidentemente. Que tal um verde brasileiro defender a restrição à importação de carros alemães se usarem combustível fóssil? Você, eu e todos achamos razoável. Isso não está na cabeça de ninguém discute isso. Mas é só para demonstrar na caricatura a inversão de valores. Ou seja, essa contradição, ela perdeu força, porque o Bolsonaro era claro e despudoradamente em favor dessa plutocracia rural. E o Lula não, o Lula vai disfarçar. É também, mas vai disfarçar. Então, a retórica vai substituir os prazos e tal. O que é que nós outros queremos? Eu, por exemplo, eu não sou reativo porque, ou por Karl Marx ou por John Lennon, eu estou fazendo essa brincadeira porque citar Karl Marx nesses dias parece assim meio anacrônico, então eu fico no John Lennon, que parece que é anacrônico também, mas ainda é o máximo que eu me concedo. Então, eu sonho com uma humanidade sem fronteiras, em que a globalização não seja só para as coisas e para as mercadorias e para os dinheiros, mas seja também para as pessoas. Portanto, eu não posso ser reativo a uma coisa que aproxime a Europa do mercado do Mercosul. Não sou. Porém, eu sou cuidadoso com essas assimetrias e acho que é de extrema utilidade para a dinâmica da humanidade que a Europa nos ajude, aos brasileiros internamente, a construir as nossas respostas, porque tem muita gente que se autorrefere como sociedade civil no Brasil e que são esses guetos muito bem intencionados, maravilhosamente, motivados, mas que não representam nada no sentimento popular. Vou te dar um caso da Amazônia. Na Amazônia, estou repetindo para as pessoas entenderem, na Europa, a Amazônia legal brasileira cabe à Europa Ocidental inteira dentro e ainda sobra um pedaço grande de terra. E moram ali 40 milhões de pessoas. Elas há 15, 30, 20 anos atrás, não foi mais do que isso, foram chamadas por grandes fluxos migratórios do Sul e do Nordeste a integrar para não entregar, que era o slogan da ditadura e tal. E qual era o integrar? Era você aceitar o apelo do governo, mudar seus laços comunitários e sua geografia física e humana e ir morar numa estufa, tomar malária e etc, etc. Como é que você recebia a titulação da terra? Lei brasileira, prove que desmatou. Então, prove para a autoridade do INCRA que desmatou, que desflorestou, e eu lhe darei o título da terra. 30 anos atrás. 15 anos para cá, isso virou crime hediondo. Essa geração é a mesma, ela não compreende isso. Por quê? Porque ela só sabe fazer isso. Por quê? Porque o governo financia isso. Por quê? Porque as estruturas formais de comércio exterior contrabandeiam internamente ao Brasil. O frigorífico está no Rio Grande do Sul e compra carne produzida no desflorestamento ilegal da Amazônia escondido. Então, nós podemos ser muito ajudados
mas não podemos resolver de fora para dentro esse assunto. De novo, como é que se resolve a contradição fisiográfica e humana sem um plano? Qual é o projeto do Brasil para a sua Amazônia? Que ideia nós temos de reconversão produtiva que dê alternativa ao nosso povo e não desflorestar para não morrer de fome? Deixa eu dizer, se um mogno, uma árvore, uma essência florestal que existe, se ela morrer, todos os seres vivos morrem. Ela tem uma duração de 70, 80, 90 anos, mas aos 90 anos ela morre. E ela, uma árvore morta de mogno, cortada, vale 5 mil euros. Sabe quanto é o salário mínimo na região? É algo ao redor de 200 euros. Então eu vou dizer para os meus filhos que eu não posso cortar aquela árvore que morreu e vai apodrecer. Isso é um indivíduo. E a partir daí o crime organizado tomou conta. O Brasil não tem senhorio sobre sua estrutura. Hoje, na fronteira brasileira da Amazônia, quem manda é uma holding do crime, com conexões com as autoridades brasileiras. Eu fui dizer isso, o ministro da Segurança Institucional do Bolsonaro mandou me processar. Eu sei o que eu estou falando, porque eu conheço o Brasil com profunda intimidade, como ninguém conhece. Ali onde mataram o Dom Phillips, no Alto Solimões, quem manda é uma holding do crime. Contrabando de arma, contrabando de peixe, contrabando de madeira, narcotráfico e contrabando de arma. E não seria assim se não houvesse conivência com as autoridades, parte delas, não estou generalizando, evidentemente, enfim. Deixa eu dar um dado para vocês, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto. Não é culpa do fulano ou do Beltrano. Se um marciano descesse em maio do ano passado e fizesse uma observação superficial, porque o marciano tem que olhar tudo, né? Tem que olhar as questões de Portugal, as questões da China, o que está acontecendo na Ucrânia. Aí ele passa no Brasil e olha assim, quais são os indicadores? Não, na economia a gente olha o Banco Central, como é que ele é manejado, e na política a gente olha, vamos ver o Congresso Nacional, né? Como é que é manejado e tal. Pois bem, o presidente do Banco Central de maio do ano passado é o mesmo hoje. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado são os mesmos hoje por acordo, né? Porque o outro diz que é estabilidade e tal. Então, isso cai, Sérgio Liro, numa questão. A questão básica é o seguinte, dá certo assim? Será que a gente não aprende nada? Dá certo isso? Sabe, contemporizar com o crime em nome de uma pseudo-governabilidade? Que governabilidade é essa? Qual é a proposta? Ora, consta historicamente, e eu não chancelo isso, porque seria uma indelicadeza diplomática que eu, mesmo como acadêmico, não quero cometer, que haveria suborno no governo Lincoln, nos Estados Unidos, para alguns constituintes americanos fazerem a emenda contra a escravidão. Eu conheço a política, eu sei, não sou inocente, eu sei como funciona a vida. Mas do que se trata? Nós estamos propondo o quê? Por que eu, eleito presidente do Brasil, numa eleição qualificada pelo ódio, pela negação, vou me conciliar com as forças derrotadas, empoderá-las, financiá-las, reforçá-las? Será que eu estou louco? Eu não estou louco, louco estão os que estão fazendo lá isso. Então, eu não estou dizendo agora. Eu vou repetir aqui o que eu falei na época, para ser desqualificado, como em tudo que eu falei. Ora, eu conheço a lógica de impasse do Brasil, eu fui constituinte no estado do Ceará, percebe? Eu sei qual é a engenhoca que nós criamos. Nós criamos uma constituição parlamentarista e, na última hora, golpe de suborno, transformamos no presidencialismo com 5 anos para o Sarney. Eu sei muito bem disso, eu sou uma pessoa que estava lá. Só que o Itamar Franco, por exemplo, governou contra isto e criou o Plano Real. Eu estava lá, ministro da Fazenda. Ou você acha que a inflação brasileira era um acidente de percurso ou uma doença da moeda? Era uma negociata. O sistema financeiro brasileiro, enquanto o povo pagava o imposto inflacionário, ganhava horrores na especulação das moedas indexadas. Ninguém sabe mais disso. O Itamar foi lá e disse que acabou a brincadeira.
E tu acha que não tinha um congresso reativo, etc. Fizeram o quê? A mesma denúncia pusilânime. Você, porque é muito jovem, na época denunciaram o Argrives, braço direito do Itamar, corrupto o Itamar. Afastou o Argrives e pediu preferência para apurar a culpa do Argrives numa CPI. Foi apurado, era mentira, ele renovou a nomeação do Argrives e mandou a CPI para aquele lugar. Está no Brasil que eu servi. Eu fui governador, cara, tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevasf para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo. Eu estou dizendo que a Codevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve, e eu denunciei na primeira hora. Eu me propus a homiziar o Lula, junto com a comissão de juristas, se ele fosse ilegalmente preso, porque eu sabia o que estava acontecendo. Então ninguém me confunda, eu vou terminar aqui, porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto, isso era uma abominação. O Lula fazia é pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Sabe, o Bolsonaro... Aí o Banco Central, tu me disse, ora, o Banco Central, você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Foi votado numa votação virtual, que é ilegal, em plena pandemia, sem discussão com ninguém. 1 minuto só. Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei, que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da coisa? O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o estatuto da independência e da autonomia do Banco Central, está escrito lá. Eu sou advogado. Lei complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central, enquanto faz a ombudsman de si mesmo. É a denúncia como se fosse um ombudsman de si mesmo. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Para conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Percebe? Se nós quisermos ensinar a degradação de costumes, de valores e de moralidade, de decência ao nosso povo, façam isso, mas me deixem fora. Ai, palavras duras, hein, brasileirinho? Palavras duras. Eu batei palma aqui também, velho. Como é que eu faria? Desculpa, é como eu avisei, eu vou terminar. Como é que eu faria na questão delicada? Primeiro o seguinte, o Brasil tem uma diplomacia profissional
que seguia por princípios que foram consolidados por um extraordinário diplomata chamado Barão do Rio Branco. Eu adaptaria, como anunciei, essa política em outro flanco. O primeiro bloco de princípios que nos permitem, por exemplo, transitar com grande respeitabilidade no mundo. A imagem do Brasil antes dessa deterioração contemporânea era de muita respeitabilidade. Nós ingerimos no acordo nuclear do Irã. Nós desenhamos esse acordo. Não é porque nós somos potência, importante, não é porque nós temos esses princípios que nos fizeram queridos e respeitáveis, porque eram genuinamente perseguidos sempre. Ditadura militar, democracia, nós temos um princípio. Qual é? Não intervenção em assuntos domésticos de outras nações. Solução pacífica dos conflitos. Certo? E por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, e agora acrescentaria, porque era do princípio, por uma ordem internacional multipolar. São os quatro guias. Então vamos olhar a crise dos mísseis de Cuba. Um dia, a União Soviética resolveu basear mísseis nucleares a 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. O Brasil ficou contra. Foi em favor da restrição. O que a NATO está fazendo na Finlândia? O que a NATO está fazendo? O que ela está fazendo? Para quê? Agora, isso autoriza a Rússia a invadir a Ucrânia? Não. Por quê? Porque nós somos pela solução pacífica dos conflitos. Então, o exercício arbitrário das próprias razões fez a Rússia perder razão em relação ao direito internacional. E essa é a posição do Brasil. Nós condenamos com toda clareza a violência da Rússia contra a Ucrânia. Ponto final. E o Lula se acostumou no Brasil a falar para cada ouvido o que ele quer ouvir. E hoje em dia existe um negócio chamado internet, e na comunidade internacional isso é ridículo. Então ele foi aos Estados Unidos, antes de ir para a China, conversou com Biden, e o Brasil naquela data estava na ONU votando com os Estados Unidos para censurar a Rússia. As resoluções todas que a ONU tirou contra a invasão da Rússia, o Brasil assinou. Vai para a China e fala que é a favor da Rússia, vem para cá e diz e tal. Esse é o problema do Brasil. Qual é o rumo? Qual é o caminho? Porque ninguém tem rumo se dentro você não sabe o que fazer. Então, o que acontece? A esquerda brasileira, como é extremamente reacionária para dentro, compensa com retórica externa, e aí vem a defesa de regimes indefensáveis como a Nicarágua, a Venezuela, para fazer de conta que é progressista para dentro, enquanto faz a política interna mais reacionária do mundo. Agora, a China é um problema. Por quê? Porque a China está nos dando saldos comerciais absolutamente gigantescos, sem os quais o Brasil não sobrevive mais. Por quê? Porque nós destruímos a nossa indústria. Não foi o Bolsonaro agravou isso. Nós destruímos a nossa indústria, resultado prático, quando as commodities têm preço alto, o Brasil desfaça o buraco das suas contas externas e tem uma ilusão de estabilidade. Quando as commodities descem a partir do mercado chinês, o Brasil quebra, e o mesmo partido, Lula, Fernando Henrique, reeleito popularmente, quebrou o Brasil, deu passagem ao Lula. O Lula, popularíssimo, merecidamente, e tal, eu ajudei a vida inteira, como creio estar ajudando ainda, embora agora de outro jeito, elege a Dilma, que era uma pessoa desconhecida e tal, mas ela mesma, gente, foi caçada na impopularidade máxima. Por quê? Porque as commodities despencaram de preço. É isso. A Europa pode ajudar. Bora. Sim, tudo bem. Tá bom. Ok, vamos mais uma vez. Tentar... Calma. Vamos tentar ser todos. Eu ia privilegiar este lado, portanto vou dar a uma rapariga. Pessoal, preciso da aula. Preciso da aula daqui 6 minutos. Vocês precisam que vocês entrem no Discord lá para ficar trocando ideia. O que vocês acharam, mano? Que aí eu deixo não, senão eu vou fechar a live. Resposta pinga fogo. Mas tem mesmo que ser acelerado. Vai, bora, siga. Primeira. Estamos lá na sala de transmissão, o Rui tá lá também, se vocês quiserem conversar com ele, ver o que achou lá. Só vou pedir para organizar, que eu não vou estar aqui, tá bom? Eu faço parte dos 3%, e aí eu sinto a paixão que é falar sobre política de forma inteligente. A gente sente muito isso, muita essa falta no Brasil, principalmente nos últimos anos. A gente viu o terror que foi, eu acredito que muita gente que sofreu, chorou, e nós estamos nos sentindo órfãos. A verdade é essa. A pergunta do colega ali foi... E aí? Isso aí. E a pergunta vai fazer o seguinte: a gente precisa de você nos representando e aí? Sim. E aí, mas assim, veja, eu quero me desintoxicar, porque
não é razoável, porque a partir de um certo limite você tem que ter humildade. Eu não represento uma corrente de opinião mais. Eu me sentia representando uma corrente de opinião. Eu não me sinto mais. Eu sou um democrata visceral mesmo. E, assim, alguma coisa está errada comigo. Não é com o povo. Não. Eu não sou o Bolsonaro nem o Lula, que considera o povo um objeto. Por quê? Porque eu dei ao povo brasileiro o meu viver. Então eu acho outro caminho, que eu vou morrer militando. Eu vou achar outro caminho, não sei. Mas eu vou achar outro caminho. Eu já estou agarrado num livro. Tudo isso que eu estou explicando aqui, eu estou aprofundando. Percebe? Porque tem até um pensar sobre as coisas da Europa, essa coisa do neoliberalismo, a origem aqui, e a sua influência, e a sua impossibilidade de prática, e o colapso da política, a mediocrização da liderança europeia, que é uma tragédia para a humanidade, a deserção do intelectual europeu de formular. Eu vou ficar militando, mas candidato, nesse momento, eu não gostaria mais de ser, não. Agora vamos mesmo assumir isto, que é pergunta-resposta o mais rápido possível. Exatamente. Lá em cima. Boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta. Eu sou músico, eu estive aqui há 4 anos atrás. Eu fiquei boa parte da eleição do ano passado a tentar partilhar uma canção que tem ali, dentro do vídeo, deixa a parte. Falei mensagem para a Gisele, para o Lupe, para todo mundo, ou não. E gostaria de tocar, não sei se vai haver tempo, que eu tenho que falar. Eu quero ouvir. Me manifestar aqui. Se não der, No final. Fica prometido que no final encerramos a sessão com a música, está bem? Pode Valeu. afinar o violão. Agora tem que ser, rapaz, tem que ser... Aqui, ó. Rapariga. Rapariga. Eu disse que privilegiava um bocado este lado, já vou a ti. sempre para a direita. Espera que aqui não há nenhuma rapariga. Visto que não há rapariga, portanto, ali. Sim, força. Você. Sim, meu nome é Luciana, fiz campanha nas duas últimas eleições para você aqui, faço parte de um grupo que te apoia nas últimas eleições. Tem um historiador do Brasil, que é filiado ao Partido Comunista Brasileiro, que disse que você tem vontade de mudar o Brasil, mas não tem o apoio popular necessário. E que o atual governo tem o apoio popular necessário, mas não tem vontade política. Nesse sentido, que a gente sentiu eu, como bem de uma família pobre, desde o sentido da última eleição, os movimentos sociais são direcionados para um único força política, né? Até instrumentalizados. Como é que a gente pode fazer, o que a gente poderia fazer para que os movimentos sociais sejam mais plurais? E nesse sentido, também lembro do David Miranda, né? Eu queria também aqui no Chess, um de homenagem a ele, porque ele tinha tanto sonho de estar no PDT e fazer isso. Olha, eu tenho dado tratos à bola e eu estou reescrevendo esse livro, que é agora, porque eu passei esse período no estrangeiro, fui para os Estados Unidos, com o livro elaborado. O meu processo de criação é um pouco o seguinte, eu raciocino, penso, ouço muitas pessoas, converso, percebo as reações, etc., e me dou a trabalhar e tal. E o processo de escrever é muito mais lento do que o de pensar e raciocinar, então eu faço e refaço, falo, gravo e tal. E eu estava com isso pronto, assim, axiologia e tal. Aí fui conversar com o professor Mangabeira, que é uma figura extraordinária, o maior intelectual vivo hoje do mundo, na minha opinião, e respeito muito todo mundo. Estou na Europa, estou dizendo, vou repetir, é o Spinoza da vida moderna, esse cara. Pois bem, e é meu amigo, e gosta de mim, e vê em mim as energias, não é, e tal. E ele disse, Ciro, eu fiz já um sem número de livros. Ele é professor titular em Harvard, na Law School, foi professor do Barack Obama, só para ter uma rápida ideia de quem é a fera. E ele disse, eu escrevi muitos livros e tal, e a minha sensação é que os meus livros são uma garrafa com a mensagem que eu joguei no oceano para ninguém pegar, na esperança que alguém no futuro recolha essa garrafa e tal. Não faça isso você mesmo. Você pode, você tem que traduzir essas ideias de forma popular. E eu percebi que há uma certa, de fato, uma dissintonia minha, por respeito, não é por... Então é o seguinte, a esquerda não sei o que e tal, para o povo, que diabo é a esquerda? Tem razão, Mangabeira, eu estou reescrevendo tudo. Então, dizendo, a esquerda, você sabe, a esquerda é o seguinte, é um termo que vem do Parlamento Europeu, do Parlamento Francês, na sequência da institucionalização da Revolução Francesa, em que os girondinos, os jacobinos fizeram aliança e não sei o que, os jacobinos se sentavam à esquerda e daí vem a esquerda, mas a confusão é assim, assado, que é... Ok, então eu estou reescrevendo tudo isso com essa vontade de fazer. Mas eu vou terminar com aquilo que eu penso modernamente. Não existe democracia sem cidadão.
E nós, brasileiros, tivemos uma longa noite ditatorial que deformou a cidadania brasileira, inclusive no nosso lado. Por quê? Porque a superficialidade daquele consenso contra a ditadura nunca foi um consenso para construir. Então, os girondinos e os jacobinos estavam juntos para destruir o feudalismo e o absolutismo francês, e a união para destruir é mais simples. A construção exige um pensar qualificado. E essa geração de heróis, Fernando Henrique, Lula, são os maiores príncipes, não tem concepção de país. É só um momento trágico. E vamos ter mesmo que ser sucintos, porque não vai dar para toda a gente. Eu sei que me vão odiar, porque há pessoas que não vão conseguir fazer pergunta. Lá em cima. Ciro, falando um pouco do futuro que o PT parece que as duas lideranças que ele tem, ou é o Flávio Dino, hoje, que é do PSB, parece muito com você, assim, um cara acima do normal, mas eu acho que no futuro o PT deve fazer alguma coisa com isso. Ele destruí-lo. Já começou. Optar. Ele é muito inteligente e sabe que está sendo cooptado para ser destruído. Mas haverá um conflito próximo. Quer ver? Espere. Quanto mais ele brilhar, mais rapidamente ele entrará no processo de destruição de personalidade que o Lula montou no Brasil. E não é só para fora do PT, não. Quem é o Tasso Genro? O mais qualificado intelectual do PT, quem é ele hoje no processo? Sabe? O que é que eles fizeram com o Suplicy? O que é que eles fizeram, sabe, com José Eduardo Cardoso? Bastou pensar um pouquinho, ter uma elaboração um pouco mais complexa, vai para a máquina de destruição. Só pode ficar ao redor do Lula puxa-saco, bajulador e pessoas que falam amém. Temos que seguir. Temos que seguir. Ok, obrigado. Pode ser aqui, rápido. Vai. É assim, pergunta-resposta. Flagrante, isso é um legado do esquerdismo picareta, intelectualmente picareta, dos americanos. Por quê? Porque o militante de esquerda é genuinamente humanista e solidário. E aí os americanos perceberam isso. Perceberam que as pessoas nos Estados Unidos não podem defender uma negação do sistema. Não há margem para isso. O sistema asfixiou desde uma guerra civil. Gente, vocês vão para o Discord, então, preciso sair fora. De propósito. Ambos defendem rigorosamente a mesma coisa, são guiados pelo complexo industrial militar, pela projeção de poder dos Estados Unidos. O Barack Obama passou 8 anos em guerra. Sabe, o Biden, que denunciou todo o fascismo da política migratória do Trump, vive enchendo avião e deixando brasileiro em Minas Gerais, sejam eles do Ceará ou do Rio Grande do Sul, levam lá e deixam as pessoas no aeroporto. São iguais, então não tem espaço, mas são solidários. E são solidários, como é que eu faço? Eu dou para eles uma agenda real, verdadeira, importante, mas que fragmenta. E a questão é metodológica. Se eu perguntar ao povo brasileiro, concretamente, como eu fiz para preparar o meu livro, esse Projeto Nacional, O Dever da Esperança, eu fiz uma pesquisa. Você sobe o morro e pergunta ao povo, você acha que educação é uma tarefa sua, individual, das empresas ou do governo? 86% do governo. Você acha que sua saúde da sua família é problema individual das empresas ou do governo? 88% é do governo. Você acha que o desenvolvimento do país deve ser liderado? Não quer dizer promovido diretamente, não. É quem é o responsável por promover o desenvolvimento do país? 86%. Se eu deixar o povo votar com esse critério, a esquerda ganha. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer o povo votar o seguinte, identitarismo. Aí eu hiperfragmento e eu subo o morro e começo. O Brasil passa 4 anos sem falar a palavra aborto. Fui candidato 4 vezes, estou dizendo para você o que eu sei. 4 anos, e assim, o Brasil tem 1 de 4 crimes que vai a júri popular, aborto. Eu não lembro, nos últimos 20 anos, da notícia de um júri que tenha levado alguém a ser julgado, muito menos condenado por aborto. Portanto, parece um assunto que, se a lei não resolve, por causa das interdições e preconceito, parece que a vida consuetudinária, que é a base do direito, não é, por exemplo, dos Estados Unidos, não é, no Brasil já estaria resolvido o assunto, sem grandes polêmicas morais. Chega a véspera da eleição, invariavelmente, eu, Ciro Gomes, que digo o número, quanto é que juro, quanto é que custa um percentual da Selic e tal, chego na revista Carta Capital, o cara pergunta, qual é a sua opinião sobre o aborto? Eu não tenho opinião, eu tenho opinião. Aí eu desenvolvi uma picaretagem intelectual. Sabe qual é o seguinte? O aborto é uma tragédia. Você é contra ou a favor? Ninguém é a favor do aborto. Não, ninguém é. Todo mundo é contra. A questão não é essa. Olha aqui eu aprendendo a ser espertalhão. A questão não é essa. A questão é qual é a reação que o Estado Nacional deve haver diante deste problema, que é de todo mundo. Aí escapole por ali e tal e sai. Mas o que faz? Aí vai o identitário, pseudo-esquerda, faz a esquerda do Rio de Janeiro. É típica. Ganha Crivella, ganha César Maia, ganha não sei o que e tal, e acha que isso é mérito deles. Não é demérito do outro lado.
Porque vai para a televisão e entra cai como um patinho para defender esse conjunto de causas, todas corretas, todas justas, todas. Mas a soma dos interesses identitários não é o interesse público, que é outra coisa. Eu vou ser a pessoa mais impopular da sala. O fundo da questão é a luta de classes. Espera, eu vou ser a pessoa mais impopular da sala, mas eu vou ter que encerrar as perguntas e respostas. Peço imensa desculpa. Nós já estamos acima do tempo estipulado, portanto eu vou mesmo ter que encerrar. Peço imensa desculpa às pessoas que não conseguiram fazer as perguntas. Quem sabe outro evento no futuro próximo. Eu agora gostaria até de deixar uma palavra aqui, porque realmente foi uma perda muito grande, creio, para todos nós, até que conhecemos o trabalho de David Miranda. Portanto, eu mais do que fazer um minuto de silêncio, gostava que todos nós batêssemos um aplauso forte pela sua vida, pelo seu exemplo, que a mim também me inspirou. Eu quero dedicar a minha militância a este companheiro, a esse amigo querido e ao seu marido, o Glenn Greenwald, que são heróis verdadeiros. Esses camaradas denunciaram o escândalo do Wikileaks. Esses camaradas correram riscos de vida e de morte sérios e não perderam a virtude, o valor, a disposição de lutar, não aceitaram a rendição ao cinismo. E o David Miranda é uma perda irreparável para a vida brasileira e para mim pessoalmente. Eu faço essa homenagem a ele e dedico a meu esforço a ele e ao Glenn. E aos 3 meninos que eles criam com muito amor. 3 crianças que eles criam com muito amor. Dou então por encerrada esta sessão, sinto que vamos ter agora um momento musical, que não fazemos ideia do conteúdo, portanto... Vamos ver a música. A total responsabilidade é do artista. Obrigado por estarem presentes aqui online, a toda a equipa técnica, à Faculdade de Direito, muito obrigado a todos. Pessoal, vou encerrar então a live, e aí eu volto mais tarde, a gente faz bate-bola lá no Discord, pode ser? Mais tarde. Como é seu nome? Silas Giron. Com vocês, Silas Giron. Grande Silas Giron. Se calhar era melhor pegar uma cadeira, porque ficava mais... Por favor, sente aqui. Sente aqui. Falou, pessoal. A gente volta aí mais tarde, hein? Porra, vou desprestigiar o meu par. Obrigado, gente. O prazer estar aqui com vocês e poder partilhar, inspirar mais. Foi mais bonito. E a canção é assim, ó. Vai, o reggae power. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir o violão. Já chamou no reggae. Coloque a mão no coração e a cabeça no lugar. No lugar. Chame o talento e a invenção pra pôr o mundo pra Olá, pessoal, girar. falou. Mais tarde eu volto, hein, mano. Muito melhor.